Eu já fracassei em diversas áreas. Então eu acho que sempre achar um novo meio no qual fracassar é o mais importante, assim. E que a vida é isso, que você vai empilhando os fracassos, você faz uma grande lasanha de fracassos. Com certeza. E aí, às vezes, tem um sucesso ou outro, que são muito legais, muito proveitosos, mas que você tem que... A vida tá aí pra você fracassar, pra você errar, e aí você aprende e você faz outras coisas. Com certeza. Então esse é o meu... Eu não sou coach, eu não vou motivacionar ninguém a fazer nada. Eu acho que se você tá em casa desmotivado, você não tá causando nenhum problema. Então, pode continuar assim. Mas, se você quer tirar algum aprendizado, alguma inspiração, é que, tipo assim, sempre tem uma coisa nova pra você fracassar amanhã. E a maioria das coisas que você vai fazer é fracasso. Fracasso e sucesso não são a razão pra você tirar a satisfação das coisas, não. Com certeza. Como, caso você não saiba, este podcast em si é um grande fracasso. Ele já foi tentado 5 vezes de formas diferentes, de meios diferentes, e por isso ele se chama versão 1.01 beta agora vai. E né? talvez agora não vá, mas faz parte do processo. Com certeza, entendeu? Com certeza. Vide que a gente já teve um podcast juntos, eu participei do teu podcast. Exato, um dos fracassos que eu fiz foi o Export Report, que foi um podcast de games feito aqui no Brasil por mim, pelo Pedro Falcão e o Bruno Dias, que são, os dois hoje são narrative designers e tal, trabalham nessa área do desenvolvimento de games, e a gente queria fazer um podcast sobre coisas interessantes da indústria de games do Brasil, tanto da história quanto dos profissionais daqui, para um público internacional. Então a gente falou, vamos fazer em inglês. E aí fizemos alguns episódios, foi um fracasso, não foi pra frente. E um dos episódios, tu era o convidado, foi muito legal, foi bem bacana. E é isso, assim, ele também era uma versão 1.01 beta, agora vai. Exato. Mas a gente fez uns episódios, eles estão todos disponíveis, os episódios que a gente fez, então se você procurar Export Report no Spotify, qualquer plataforma de podcast, você vai ouvir lá. Com certeza. É verdade, mas eu já tinha sido avisado quando eu fui participar, que olha, a gente tá tentando, tá experimentando. Isso, eu acho que quando tu gravou com a gente, era meio que essa situação, a gente tava gravando uns antes de ir ao ar, e aí depois que foi ao ar a gente ainda gravou alguns e tal, mas não foi pra frente, tanto por disponibilidade nossa de agenda e de ver que a gente tem que escolher onde vai dedicar nosso tempo. Talvez esse aqui não seja o melhor retorno para nosso investimento de tempo. O meu episódio foi particularmente especial, não sei se tu lembra disso. Não sei. Eu vou te contar, se caso tu não lembre. Tá. A gente foi gravar, eu vim pra Porto Alegre pra fazer a gravação, a gente foi pro estúdio, sentamos na mesa, olhamos tudo, tá com problema nos microfones e tá com problema no cartão. Na mesa, tá. Exatamente. Não foi o maior fracasso desse sentido, porque tem um episódio... ou 2. Tem pelo menos um episódio que a gente perdeu completamente. Nunca foi ao ar porque a gravação foi perdida. Então, dentro do fracasso há níveis. E o teu nem foi o mais fracassado porque ele conseguiu ir ao ar. Exato. A gente saiu, desceu da mesa, foi lá do lado da caixa do computador e gravou sentadinho, cada um rodando o microfone. Perfeito. Não lembrava, mas faz total sentido. É isso, assim, a vida é um aprendizado. E é isso. Eu tô fazendo podcast desde 2006. Então, o aprendizado técnico, a mudança das facilidades que a gente tem pra gravar podcast mudaram muito. E é isso, todos os perrengues possíveis eu já passei pra conseguir gravar um podcast. E é justamente por isso que tu tá aqui. Que bom. É pra saber como foi essa tua jornada fazendo desde, não só trabalhando com podcast, mas também, tu disseste, comecei com os podcasts em 2006. O que tu fez antes do podcast? O que tu fez a partir de 2006? Tá. O que te levou a fazer os podcasts? O que me levou a fazer podcast foi... Eu gostava muito do podcast de games que a GameSpot fazia, na época, o Hotspot. E aí eu tinha um colega, o Pedro Batalha, que estudava no mesmo colégio que eu. Ele também gostava. E a gente falou assim, vamos fazer um. E o pai dele tinha um microfone USB. E ele falou, eu empresto o microfone pra vocês. Aí o Pedro levava o microfone na minha casa. E a gente plugava o microfone. Era um microfone pros dois. A gente botava ele na mesa e ficava os dois falando. Aquele som totalmente cheio de reverberação. E a gente comentava as notícias daquela semana. Assim, de games. Então foi bem na época que tava saindo o Xbox 360, tinha acabado de sair, ia sair, não tinha saído o Wii e o PS3 ainda, eles estavam prestes a sair, estavam alguns meses pra sair. Sim. Foi essa a época, foi por isso que eu comecei. Aí que tu começou a te engajar no mercado de games. Eu teoricamente já tinha trabalhado um pouco com games antes, porque quando eu era adolescente, eu trabalhava naquelas lojinhas assim de galeria aqui no Stand Center, aqui em São Paulo, que na época o Stand Center era na Augusta, depois ele foi pra Paulista, onde hoje é uma Renner, e aí eu trabalhava nessas lojinhas assim
aos fins de semana. Eu estudava durante a semana, e fim de semana eu fazia 6 horas no sábado, 6 horas no domingo nas lojinhas. Então eu vendia games e PlayStation 2 desbloqueado pra famílias e tudo mais. Numa época em que não tinha Pix, então talvez o jovem não saiba disso, assim, eu tinha que, era ou no dinheiro, ou se a pessoa queria pagar no cheque, eu tinha que ligar no banco, dar o nome e o CPF do cara, pra eles me dizerem, pode aceitar o cheque ou não. Esse cheque tá valendo. Exato, então era um negócio. Nossa, é realmente totalmente fora da minha realidade e até da minha experiência. Acho muito interessante. Qual é a tua ligação com games? Imagino que seja muito antes de começar a fazer podcast. Sim. Não, é a vida toda, assim, né? Eu tenho a idade muito propícia pra ter vivido a vida toda com games. Então, eu nasci em 90. Uhum. E aí, meu primo é 4 anos mais velho que eu. E ele tinha um Dactar, né? Que é uma versão do Atari 2600. Sim. E aí, eu via ele jogar o Dactar. Aí, ele ganhou um Mega Drive... quando eu devia ter uns 2 anos, assim, mais ou menos. Ele ganhou um Mega Drive. E aí eu assistia ele jogar o Mega Drive. E adorava. E comecei a, pegar e apertar uns botões e tal. E aí, um pouco depois, eu fui ganhar o primeiro videogame, foi um Super Nintendo. Então eu jogava Super Nintendo na minha casa, Mega Drive na casa do meu primo. E aí comecei a jogar e nunca parei, assim, sempre foi um dos meus hobbies favoritos. Assim. Legal. E foi jogando Super Nintendo, começou a trabalhar, teve vontade de trabalhar obviamente, de certa forma, um podcast foi uma forma de trabalho. Eu, assim, trabalhar fazendo games foi uma coisa que eu ponderei quando eu era adolescente, assim, que eu tava pensando se ia fazer faculdade ou não, o que eu ia fazer. E cheguei a pensar em, talvez, faculdade de desenvolvimento, que tava começando a ter cursos, né, Sim. inclusive aqui no Brasil. E aí eu olhei e eu falei assim, putz, eu não quero, assim, porque eu gostava muito, de jogar várias coisas e ver e ter várias experiências e tá ciente de tudo que tava rolando. E a ideia de que eu ia passar 4 anos, 3 anos fazendo um jogo só não era um negócio. Eu cheguei a fazer um curso quando eu era adolescente de modelagem e animação 3D pra ter uma noção, assim, tal. E também foi uma experiência que foi legal, mas eu também vi, assim, putz, isso super não é exatamente talvez o que eu queira fazer 8 horas por dia, 5 dias por semana no mínimo, pro resto da minha vida. Então, quando acabou que eu comecei a fazer podcast, isso me levou rapidamente a começar a escrever sobre games em revistas, aqui depois em sites, e virar jornalista. Eu percebi, é isso que eu quero. Eu gosto de poder ser um jornalista e falar sobre isso, e também percebi que é putz, eu não quero falar só sobre games. Eu acho que eu posso fazer isso falando sobre várias coisas. E aí passei a escrever sobre cultura em geral e tudo mais. Entendi. Bem interessante. Essa parte de escrita, a partir de quando que tu começou a trabalhar e como que tu trabalhou? Eu comecei com 16 anos, que era 2006 aí que eu tava fazendo podcast. Alguns meses depois de começar o meu primeiro podcast, eu tinha conhecido, assim, na EGS, tinha rolado 2 EGS Brasil em 2004 e 2003 e 2004, se não me engano. Rolaram. E eu tinha conhecido um pessoal aqui da Futuro, que era a editora que fazia a EGM Brasil, a Nintendo World, a Super Dicas PlayStation, várias dessas revistas. Pablo, no caso. Imagino. O Pablo já tinha saído, eu não cheguei a conhecer o Pablo nessa época, ele tinha acabado de sair, eu acho, porque aí ele foi fazer a Rolling Stone Brasil. Sim. E aí nessa época eu conheci, o Rodrigo Guerra, essa galera. Sim. E aí o Guerra foi meu primeiro editor, ele me chamou pra freelar, ele viu que eu fazia o podcast. E aí eu fui na redação no dia que chegou o Wii deles. Antes do Wii ser lançado, chegou o Wii que a Nintendo mandou pra eles. Tu teve a primeira experiência de tocar? E aí eu fiquei sabendo pelo MSN que tinha chegado. Pelo MSN. E aí, eu falei assim, eu vou contar um segredo agora, na verdade, para as pessoas saberem, assim, o quanto que a pirataria era muito presente nos jornais de games nessa época. Era o seguinte, tava pra sair alguma nova versão do Windows e do Office. Okay. E eu falei, e aí eles faziam a PC Magazine. E eu falei, eu tenho a nova versão eu levo pra vocês e vocês me deixam dar uma olhada nesse Wii. E aí eles... Beleza, cola aí. Eu tava falando com o Guerra ou com o Orlando Ortiz. Eu conversava bastante com ele também. E ele falou, tá, cola aí, vai. Aí eu e o Pedro, que fazia o podcast comigo, a gente foi jogar o Wii lá. E ficamos lá trocando ideia. E aí o Guerra uma hora falou, a gente tava trocando papo, ele falou assim, eu ouvi o podcast que vocês fazem. Eu gostei do podcast que vocês fazem. Você não quer freelar pra gente aqui, escrever uns textos? Eu falei, com certeza. Claro. E aí eu até falei sobre isso esses dias no Blue Sky, que é o meu primeiro texto publicado na vida.
Sim. foi... era uma matéria especial da Super Dicas PlayStation de guia de jogos pra você jogar nas férias, separado por categorias. E aí cada categoria foi designada pra um redator. E aí a minha categoria que o Guerra passou pra mim era jogos pra jogar com a sua namorada. E aí eu falei assim, que grande momento, né? Porque assim, o editor era o Guerra e eu era o redator. Eu tinha 16 anos, eu tinha dado uns beijinhos no ato, nunca tinha namorado, verdade. Existia uma expectativa com Exato, o então jovem assim, Gus. eu não era expert em namoradas, e o Guerra é um homem gay, que também não era expert em namoradas, no caso. Então, foi ótimo, assim, 2 grandes experts em nada, dando dicas, e aí, tipo, ele me passou uma lista de jogos que já tinha sido curada ali na redação, e ele falou, esses são os jogos, dá uma olhada, né, tipo, joga o que você conseguiu, o que você não conseguiu, tipo, olha vídeos e tal, e escreve um textinho, assim, só resumindo qual é do jogo e recomendando esse jogo. E aí eu lembro que um dos jogos era o jogo de karaokê da Britney Spears pra PlayStation 2 e tal, era esse tipo de jogo, assim, era jogos, tipo assim, que talvez uma garota que não joga game sempre possa querer jogar com você. Esse foi o meu primeiro texto. Totalmente bolado da tua cabeça. Mostra que tu já foi um bom roteirista desde sempre. Eu já gostava de inventar história. Desde pequeno, assim, eu escrevi. Assim, minha mãe tem, por exemplo, tipo, um roteirinho de uns... Era como se fosse um daqueles seriados japoneses de super-herói, que eu ditei pra ela quando eu tinha 3 anos, assim, pra ela digitar no computador, assim, e ela digitou e imprimiu. Formalizou. E aí eu comecei, quando eu era moleque, assim, a fazer blog, coisa, e tipo assim, fazer muita crítica de filme e coisinhas assim. Então eu gostava de escrever, gostava de, às vezes, também criar umas histórias. Então, assim, já era um hábito que eu tinha, assim, tal. Então uniu muito útil ao agradável. O algoritmo tá de olho em você. Se não curtir, comentar e compartilhar, ele vai achar que você gosta de vídeos ruins e começar a recomendar uns conteúdos bem duvidosos. E a gente não quer isso, né? Então, melhor garantir e assistir o episódio inteiro.